Você pede para o seu filho marcar as partes mais importantes de um livro e quando você vai ver, o livro está desse jeito? Se você passa por isso, fica comigo hoje que é sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Daiane Andrade, eu sou diretora e fundadora da Academic Geek Acompanhamento e Reforço Escolar Criativo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a estratégia de desenvolver um bom resumo. Lembrando que o resumo é uma das estratégias que é utilizada para os alunos que são visuais e alunos que são da leitura escrita. Normalmente os alunos sinestésicos não são alunos que gostam muito de fazer resumo, mas se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no nosso canal que explica bem quais são os perfis de aprendizagem. Mas hoje nós vamos falar basicamente de uma das técnicas que é muito utilizada, independente do grau do estudante, se ele está no primeiro ano do ensino fundamental ou no primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. O grande segredo para fazer um bom resumo é saber identificar quais são os tópicos principais. Dentro de um livro didático, por exemplo, a gente tem alguns indicativos para mostrar quais são os tópicos principais. Então, por exemplo, esse livro aqui de história, ele é um capítulo 4, ele fala sobre as revoluções na Inglaterra. Vamos lá, dentro das revoluções na Inglaterra, o que a gente tem de importante? Política e sociedade na Inglaterra do século XVI. Então vamos lá, o que o aluno, o que seu filho vai precisar fazer? Primeira coisa é identificar quais são os tópicos principais. No vídeo anterior nós falamos como identificar e fazer uma leitura ativa. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para desenvolver e para que seu filho acesse o que é realmente fazer uma leitura ativa. Após o desenvolvimento da leitura ativa, é necessário que ele identifique quais são os tópicos principais. E por que normalmente, quando você pede para o aluno marcar quais são os tópicos principais, ele marca o texto inteiro? Porque eles têm muita dificuldade de saber o que é importante, o que é relevante e o que não é. A gente pode utilizar nesse primeiro momento como estratégia o próprio livro didático. O livro ele já nos dá indicativo do que é importante e o que não é, o que é título, o que é subtítulo, o que é tópico, subtópico. É importante que o aluno saiba que aquele tópico está dentro daquele tópico maior, que está dentro de um outro tópico que é dentro de um capítulo. Isso vai fazer com que o aluno ele conecte ideias, porque uma das maiores dificuldades dos alunos na interpretação do texto, na interpretação e no estudo para desenvolvimento de um resumo, até para entender o que ele está lendo, é saber o que faz parte, o que não faz parte, o que é tópico, o que é subtópico e assim por diante. Então a primeira coisa que você vai fazer, que vai pedir para o seu filho fazer é leia o tópico e leia em seguida quais são as palavras-chave. Então vamos lá, o que são palavras-chave? O livro já faz essas indicações. As palavras grifadas são palavras que são importantes para os conceitos a serem desenvolvidos naquele tópico dentro daquele capítulo. Além das palavras marcadas, a gente normalmente nos livros didáticos tem esses tópicos aqui que ficam nas laterais. São os box de conceitos. Esses conceitos eles também são muito importantes. Normalmente costuma cair bastante na prova o que são esses conceitos. Então, tópico, conceitos chaves e resultados ou definições conceituais daqueles tópicos que estão marcados. 90% dos livros didáticos têm essa estrutura. Então, para que o seu filho entenda como fazer um bom resumo, é importante que ele entenda essa estrutura. Então, marquei o que é tópico, escrevo então. O segundo passo é escrever o que é o tópico importante. Se eu escrevi, marquei, agora eu vou escrever. E é importante lembrar que a leitura e o desenvolvimento da escrita, ela precisa ser manual. Os estudos comprovam que o aluno que escreve manualmente, ele retém com mais facilidade aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está lendo. Então, a escrita manual, ela também faz parte do processo de memorização, porque eles têm muita preguiça de escrever. Ah, mas por que eu tenho que escrever se está escrito isso no livro? Porque o fato de você escrever está criando em você uma memória de longo prazo. Então é fundamental, lembrando, volto a repetir, que é uma técnica que é usada para os alunos que são de leitura e escrita.
Um aluno sinestésico, ele dificilmente vai ter prazer em elaborar um resumo. Então, é importante que o aluno ele conheça a forma como ele aprenda melhor, para que ele seja estratégico no ensino, no estudo que ele está fazendo. Então, por hoje é isso. Se você gostou dessa dica sobre como elaborar um bom resumo, fique à vontade para compartilhar, dê aquele joinha. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa escola, acesse o nosso site. Um beijo e até a próxima!